Amiga mãe, você está buscando organizar a vida após a maternidade e conciliar família, casa e carreira? Então pode parar de procurar e se achega por aqui que nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre organizar a vida depois da maternidade. Olá amiga mãe, meu nome é Daniele Andrade e o meu trabalho, a minha missão aqui é te ensinar a organizar a vida após a maternidade e assim conseguir conciliar família, casa e carreira e ser exemplo de equilíbrio de vida e realização para os seus filhos. É por isso que esse canal existe e esse é o primeiro vídeo da série Organizando a Vida após a Maternidade. E por que nós vamos falar sobre isso? Porque há 8 anos atrás, lá em 2016, eu vasculhava essa internet em busca de alguém que me ensinasse a organizar a vida quando a minha menina nasceu. Mas antes de te contar isso, eu preciso te explicar. Toda a vida eu fui muito pensante, muito questionadora, coitada da minha mãe. Quando eu tinha ali uns 17 anos, eu comecei a observar minha mãe, minhas tias, e comecei a perceber que minha mãe trabalhava muito e que ela chegava do trabalho, ainda ia resolver as coisas da casa e aquilo me incomodava, mas eu não entendia bem o porquê e o que era aquilo, né? E aí eu comecei a perceber essa sobrecarga da minha mãe, mas não de forma muito clara. Mas vendo a minha mãe, todas as coisas que ela fazia, eu pensava lá no fundo, não quero ter filhos. Aí comecei a namorar quem hoje é o meu marido. E depois de 4 anos de casados, nós sentamos para conversar e falei, não quero ter filhos. Eu queria mais era ser uma mulher de negócios e para isso eu fui estudar gestão do tempo. Quando a Luna já nasceu, eu já era praticante de gestão do tempo há 6 anos e mesmo com todo esse conhecimento eu me senti muito solitária, muito frustrada de não conseguir dar conta de tudo e muito exausta até o dia que eu surtei, mas isso é tema para outro vídeo. Mas aí, amiga mãe, eu comecei a pesquisar desesperadamente por ajuda e comecei a perceber que todos aqueles autores que eu estudei em algum momento nessa minha trajetória de busca por ser uma pessoa organizada, dona do meu tempo, alta performance, todos esses livros foram escritos por homens e eu já não me encontrava mais ali naquele conteúdo. Eu não conseguia encontrar naquele conteúdo e naqueles ensinamentos que antes me ajudavam tanto soluções para o meu novo momento, que era esse momento de ser mãe. Eu comecei a perceber que tem muito conteúdo voltado para as crianças na internet, mas quase nada voltado para a mãe. Tem muito palpite, tem muita regra de como criar os filhos, mas pouco acolhimento e compassividade para com as mães. E a maioria dos livros de gestão do tempo foi escritas por homens que sequer entendem quando a gente fala de solidão e sobrecarga materna. Não tem conteúdo de produtividade pensado para a loucura que é ser mãe e os que tem são com um olhar que normalizam a sobrecarga materna e colocam a gente naquela caixinha do é só organizar, é só organizar. Mães não precisam só de organização do tempo, mães precisam de organização de TED, tempo, energias e distrações. Me conta se faz sentido aí nos comentários, amiga mãe. Mas, como eu estava contando, eu comecei a pesquisar muito e não encontrei um conteúdo que me ajudasse a organizar a vida depois da chegada da minha menina. Eu não conseguia trabalhar sem chorar todo santo dia por deixar ela na creche. Chorar na creche era uma rotina diária, além do ódio de todo o trabalho doméstico que acontecia depois de um longo dia de trabalho. Então eu comecei a prestar atenção e descobri o que eu chamo de os sabotadores da rotina materna. Quais são eles? Primeiramente, a própria sobrecarga materna, tudo misturado ali com porpério, com a solidão materna, são aqueles primeiros meses que é mergulho profundo na maternidade. Depois, a culpa materna, que é essa dor da gente nunca se achar suficiente. A carga mental, que é esse trabalho invisível que a gente passa, e a jornada contínua, que é, além de toda a jornada de trabalho do dia, a gente ainda tem toda uma jornada de trabalho e a constatação de que mãe não para de trabalhar nunca. Isso é cansativo. E perceber esses como sabotadores da produtividade na vida de uma mãe nos ajuda a neutralizá-las.
Lá no programa Mãe da Hora, eu falo desses sabotadores e a gente destrincha um por um como superá-los. Mas é por isso que eu falo de gestão e organização do tempo para mães. É por isso que eu falo de organização de rotinas para mães que querem conciliar família, casa e carreira. E aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, exclusivamente para mãe. Então vamos começar a pensar nessa forma de como organizar a vida após a maternidade. Vamos começar pela mente? Vamos começar organizando o que a gente acredita sobre isso? A primeira crença que a gente tem ao pensar em organizar a vida depois da maternidade é impossível organizar esse caos, eu não consigo. Amiga mãe, quero te fazer um convite. Eu convido você a acreditar que você consegue sim organizar a vida após a maternidade olhando para as prioridades. Como você não conseguiria? Você fabricou um cérebro dentro do seu útero. Você já parou para pensar nisso? Você fabricou um corpinho, você fabricou um pulmão, você fabricou um ser humano inteiro dentro do seu útero. Depois, você foi portal para que essa criança viesse para o mundo. Olha o quão grandioso isso é. E agora, nesse exato momento, você está educando um ser humano para uma sociedade. Como pode você achar que não consegue organizar toda essa rotina diária, cansativa, exaustiva, se você fabricou um ser humano dentro do seu corpo? Então, a primeira coisa eu quero convidar você a trocar essa crença, trocar essa ideia de que você não consegue organizar a vida após a maternidade e que mãe tem que realmente padecer no paraíso, pela ideia de que, puxa vida, eu fabriquei um corpo, eu consigo sim organizar se eu olhar para as prioridades, eu consigo sim organizar se eu primeiro organizar a minha mente. Acredite. Você consegue organizar a vida após a maternidade. Você consegue sim conciliar família, casa e carreira após a maternidade. Combinadas? Vamos acreditar nisso? E talvez, amiga mãe, você tem dúvidas e talvez você duvida disso porque você está muito cansada. Porque você está num nível de exaustão tão grande provocado ali pela sobrecarga, pelo porpério, pelas privações de sono, pelas noites sem dormir que você está amamentando e pelo dia corrido que é tentar fazer com que seu bebezinho, fique bem, esteja abastecido, esteja alimentado, esteja nutrido, esteja limpo. Então, talvez você pensa que você não consegue porque agora você mal consegue respirar. Agora isso vai passar. Acredite, amiga mãe, você consegue. Segundo, a gente já ouviu milhares de vezes que maternar é padecer no paraíso. E aqui a gente não vai nem romantizar e nem desromantizar a maternidade. Por que precisa ser tudo tão 8 ou 80? Talvez se a gente mudar essa crença para maternar é incrível e desafiador, mas não é o seu único papel. Quando a gente começa a ter clareza de que sim, maternar é incrível, maternar é desafiador, porém, todavia, entretanto, não é o único papel que eu ocupo na minha vida. Além de mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou profissional, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou voluntária. Percebe, amiga mãe, que você tem muitos outros papéis para além da maternidade. E talvez agora a maternidade esteja ocupando aí uma grande camada de tantas camadas que você tem, porque você tá num mergulho profundo na maternidade. Mas maternar não é seu único papel. Então vamos substituir essa crença de que maternar é padecer no paraíso, ser mãe é padecer, socorro, meu Deus, a gente não precisa só padecer. Então maternar é sim incrível e desafiador, mas não é seu único papel. Eu não quero padecer no paraíso, eu não aceito mais essa sobrecarga. E isso nos leva ao próximo ponto. A crença de que você, mulher, é a única e exclusiva responsável pela casa, pelos filhos e pela família. E a gente aprendeu isso pelo exemplo das nossas mães, das nossas avós, das nossas tias. E eu não quero ser esse exemplo para minha menina. Eu quero ser um exemplo de equilíbrio de vida e realização. E para isso eu quero acreditar que onde todo mundo mora, todo mundo colabora.
Historicamente falando, ali aproximadamente há uns 100 anos atrás, homem e mulher tinham papéis muito bem definidos. O homem saía para trabalhar, a mulher trabalhava cuidando da casa e dos filhos. Num determinado momento da história, a mulher precisou sair de casa para trabalhar. Os homens estavam em guerra, o mercado precisava de mão de obra. E a mulher saiu de casa e foi trabalhar. Isso aconteceu, isso é uma história do mundo. Agora, a mulher saiu de casa e aprendeu a trabalhar, aprendeu a empreender, aprendeu a fazer renda, só que continua sendo a única e exclusiva responsável pelo lar, pela família, pela casa. E o homem segue trabalhando fora de casa, só que agora, amiga mãe, a gente começa a perceber um movimento masculino de divisão de tarefas domésticas, mas essa bolha ainda é muito pequena. Eu quero te convidar, amiga mãe, a acreditar que onde todo mundo mora, todo mundo colabora. Se o seu marido trabalha fora, você também trabalha fora. Se o seu marido traz renda para casa, você também traz renda para casa. E não é justo que só a mulher seja ainda a única e exclusiva responsável pela casa. E digo mais, te convido a também trazer os seus filhos para esse engajamento de colaborar em casa. Se, enquanto o marido pode lavar uma louça, seu filho pode, a partir dos 2 anos, pode começar a já guardar um brinquedo, pode começar a te ajudar a fazer tarefas simples. E conforme a idade dele vai passando, ele vai também evoluindo na habilidade de fazer essas tarefas. A amiga mãe tem uma pesquisa de Harvard que fala que quando você ensina a criança a fazer atividades domésticas, isso ajuda no desenvolvimento psicomotor dele e ele ainda se sente pertencente, ele adora ser colaborativo. Então, assim, só tem benefícios de você ensinar os seus filhos, né, e ter essa crença coletiva na sua casa de que onde todo mundo mora, todo mundo colabora. Te convido a acreditar nisso. Te convido a trazer a sua família para essa reflexão. Onde todo mundo mora, todo mundo colabora. E agora, amiga mãe, para a gente seguir com esse processo de organizar a vida depois da maternidade, eu quero te pedir para você me fazer 2 listas. Então, como vai funcionar? Estou deixando aqui na descrição desse vídeo um PDF para te ajudar, te inspirar aí a fazer esse exercício. E não deixa de fazer o exercício, amiga mãe. Faz o exercício, que esse já é o processo de organização da sua vida, da sua rotina acontecendo. Então eu quero que você liste para mim como é hoje a sua rotina. O que tem hoje na sua rotina? Como é que você passa o dia na sua rotina? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? E depois. E na lista B, eu quero que você preencha como você gostaria que fosse a sua rotina. Como que você gostaria que fosse um dia normal para você na sua vida? O que você gostaria de ter nesse dia? Exercício físico, afeto, conexão, trabalho. Como é que você gostaria que fosse esse dia? Esse exercício chama ponto A e ponto B. A gente vai determinar como é, a gente vai, na verdade, mapear como é que tá a sua rotina hoje e determinar como é que você queira que seja essa rotina, tá? E quando a gente escreve, a gente tá começando a colocar no mundo, a gente tá começando a tirar uma coisa da cabeça e materializar isso, tá? Então, te convido a fazer o exercício. Não deixa de fazer exercício. Então, nessa aula, a gente trabalhou uma nova mentalidade, amiga mãe, um novo jeito de pensar, essa nova rotina com a entrada de uma vidinha que depende de você. Essa nova vida vai ser um universo inteiro de descobertas e de habilidades que você nem sabia que tinha. Eu quero que você coloque dentro do seu coração que sim, você consegue organizar a sua vida após a maternidade, e eu estou aqui com você. Eu quero que você acredite que sim, é possível conciliar casa, família e carreira e ser exemplo de realização para os nossos filhos, ser exemplo de equilíbrio
para os nossos filhos. Isso é muito forte para mim. Se você ficou até aqui, amiga mãe, vamos praticar essa corrente do bem? Manda esse vídeo para alguma amiga mãe que esteja precisando organizar a vida após a maternidade. E aí conciliar a família, casa e carreira. E na próxima aula a gente vai falar sobre os pilares para começar a organizar esse seu dia a dia caótico e transformá-lo em dias de equilíbrio e de realização. Já clica aqui para você assistir. Eu te vejo na próxima aula. Beijos cafeinados. Tchau, tchau.